Para quem acha que o 7-1 foi um dos maiores vexames do Brasil na história das Copas, é porque certamente não conhece ou nunca ouviu falar a respeito do roubo da taça de 70. O ano que o Brasil conseguiu algo histórico e fez o que ninguém tinha feito antes, conquistou o Trimundial. E com isso garantiu o direito assegurado por Jules Rimet lá na década de 30 de que se ganhasse 3 Copas do Mundo, poderia levar a taça original para o seu país. E naquela época o Brasil era a maior potência do futebol sem dúvidas, a seleção mais respeitada de todas, porém na segurança, digamos que não era o melhor exemplo. A questão do roubo em si, no Brasil tá se roubando tudo, né? E ninguém toma providência. Então, mais uma taça, menos uma taça, que fique. E aí, clã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço que você já vá deixando seu like e se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo de curiosidades que tem toda semana aqui, beleza? E hoje eu quero falar para vocês, meus queridos, a respeito da maior vergonha já passada pelo Brasil em todas as Copas. Isso foi muito pior do que Maracanaço, foi muito pior do que 7-1 aqui no nosso país. Foi simplesmente o roubo por uma bobeira inacreditável da taça mais histórica de todos os tempos. Para vocês entenderem um pouco melhor do que aconteceu, eu vou contextualizar vocês na história, beleza? É o seguinte, em 1958 lá na Suécia, em 1962 aqui na América do Sul, lá no Chile, o Brasil havia conquistado 2 mundiais, ou seja, a seleção estava bombando, Pelé estava no seu auge e a história estava sendo feita, por assim dizer. E devido a todo esse histórico, o Brasil veio com muita moral para a Copa de 66, não foi campeão, mas na de 70 a gente foi lá e conquistou o tri. E dizem inclusive que essa foi a melhor seleção brasileira da história e talvez a melhor seleção da história. Mas só para vocês terem uma noção, olha o elenco. Tinha Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, o Carlos Alberto, Eterno Capita. Então, cara, era realmente um time lendário. E eu não vou ficar falando muito a respeito de como foi a campanha do Brasil e tudo mais, porque isso é assunto para ir para um outro vídeo a respeito de seleções e tal. Se você quiser, comenta aqui embaixo e deixa o like. Hoje eu quero falar especificamente desse roubo da taça e de outras vezes que ela também sumiu. E pra você que tá assistindo que não conhece a taça Jules Rimet, não é a taça de hoje, tá? Redondinha em cima, com o globo e tudo mais. Que inclusive ela pode ser extinta, por assim dizer, daqui umas 2 ou 3 Copas. Mas também eu vou deixar isso para um outro vídeo. Enfim, a taça Jules Rimet é essa daqui. E quem foi Jules Rimet para que o nome da taça fosse o nome desse cara? Ele foi o 3º presidente da FIFA e ele nasceu em 1873 lá na França. E ele, junto de um artista plástico também francês, elaboraram essa taça feita de 1,8 kg em ouro para os campeões da Copa do Mundo. E o próprio Jules Rimet instaurou o seguinte: se alguma seleção ganhar 3 vezes a Copa do Mundo, eles vão poder levar essa taça de 1,8 kg em ouro para o seu país. Se não, vão levar só a réplica. E na Copa de 70, o Brasil conquistou o tri e levou a taça para casa. Quando eles trouxeram essa taça para cá, ela ficou exposta lá no gabinete do presidente da CBF. E enquanto isso, a réplica ficava rodando o Brasil inteiro para chegar nas cidades tipo Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, todas as capitais, para o pessoal ver como ela era pessoalmente. E era uma réplica perfeita dada pela própria FIFA. Inclusive é muito provável aí que, quem sabe, o seu pai ou o seu avô chegaram a ver essa taça na época. E após a réplica ter rodado o Brasil inteiro, ela voltou para a sede no Rio de Janeiro e foi guardada dentro do cofre da CBF, enquanto a taça original de quase 2 kg de ouro ficou ainda lá no gabinete do presidente, protegida apenas por um vidro blindado de 2 centímetros de espessura, só que esse vidro era fixado com uma madeira muito fininha, o que lá na frente, quando roubaram em 83, facilitou completamente a vida dos caras. O francês fala, pô, isso aí era uma coisa se tivesse derrubado a Torre Eiffel, sabe? O americano fala, pô, era a mesma coisa se tivesse roubado a Estátua da Liberdade, tivesse derrubado. Porque ninguém acredita que o próprio brasileiro, né, pegou uma relíquia dessa e desaparece com ela, derrete. É uma coisa muito triste.
E a maneira como procedeu esse roubo da taça foi até um tanto curiosa. Um cara chamado Sérgio Aires, também conhecido como Peralta na época, era um dirigente do Atlético Mineiro que vivia na sede da CBF lá no Rio. Então ele tinha muito conhecimento de como funcionava a segurança, tinha conhecimento de onde estava a taça, sabia desse fato da taça original estar na vitrine lá do presidente e não no cofre. Então ele era o cara perfeito, basicamente, para roubar a taça. E junto dele, outros 2 caras também tiveram participação nesse roubo. Então em 3 pessoas, eles conseguiram roubar uma das taças mais importantes da história do futebol. Francisco José Rocha Vieira e José Luiz Vieira da Silva foram os 2 comparsas aí do Peralta, e não é o Peralta do Brooklyn Nine-Nine, para conseguir fazer todo o esquema de roubar a taça. E de acordo com o que conta a história, eles foram lá, renderam um segurança que tinha na sede da CBF, que era o porteiro, não era nem bem um segurança, era só o porteiro da CBF. Com ele, eles conseguiram todas as chaves para entrar em qualquer sala da sede da CBF e eles foram direto onde sabiam onde estava, que era lá no gabinete do presidente. Chegando lá, eles removeram aí essa moldura de madeira e tiraram com facilidade o vidro. E dentro dessa vitrine, além de ter a taça Jules Rimet, tinham também outras 2 taças de ouro. Então eles ganharam uma nota com isso. E agora você deve estar pensando, quem que é o louco que ia roubar a taça do mundo roubada? Ele ia... como expor isso para as pessoas verem? É óbvio que ele ia ser pego. Então, eles tentaram vender para um brasileiro que era tipo bem trambiqueiro, por assim dizer. Ele comprava ouro roubado e derretia pra tipo... nunca mais aquela peça existir, mas ele ir fazendo as suas barras de ouro e tudo mais. O senhor é o dono da fundição? Não tem nada a ver com o caso, nada. A taça foi fundida lá na sua fundição? Pode ser alguma. Eu não tenho fundição, eu tenho uma oficina de joias. É diferente. Foi dito que o senhor derreteu a taça e que foi, inclusive, que a comprou por 26 milhões de cruzeiros. Brincadeira, eu sou um homem bem de vida, graças a Deus, não preciso disso. Eu acho que quem comprar uma taça dessa tem que ser um débil mental. Esse cara, obviamente, negou comprar a taça porque ele viu que era algo que ia ter repercussão mundial, porque, mano, quem que não ia ver que o cara tá com a Jules Rimet na casa dele? Óbvio que ele ia ser denunciado. E o que ele poderia fazer era derreter a taça. Só que, segundo mesmo ele disse, aquela taça era de todo o povo brasileiro. Então, tipo, roubar aquilo era uma ofensa ao todo o país, entendeu? E aí que entra o argentino Juan Carlos Hernández. Ele também era um trambiqueiro que se envolvia com ouro, que tipo derretia ouro, comprava peças roubadas e tudo mais. E ele não tinha nenhum apreço por esse título brasileiro, né? Então ele se tornou a partir daí também o principal suspeito. E as coisas meio que se confirmaram, por assim dizer, quando um dos policiais envolvidos na investigação estava do lado dele e foi lá e falou o seguinte: pois é, todos os brasileiros pensaram que ganharam a taça Jules Rimet. No entanto, quem levou a taça foi um argentino. O Juan Carlos deu uma risada ali e se entregou na hora, né, mano? Foi burro, caiu no bait do policial. Após algum tempo investigando, foi confirmado que esses 4 caras estavam envolvidos e alguns deles foram presos, outros sumiram e outros morreram. O Peralta foi preso em 94, o Francisco Rivera foi morto em 89 e o Juan Carlos foi preso em 98. Já não se sabe o paradeiro do José Luiz, que também era um dos caras envolvidos. E realmente tudo indica que a taça foi derretida. O Juan Carlos nunca declarou que derreteu a taça e tudo mais. Se declarou inocente até hoje, tá ligado? Só que por nunca terem achado, a principal teoria é que realmente foi isso que aconteceu. E, mano, a repercussão disso ecoa até hoje no futebol mundial. Até porque, como eu disse lá no início, não foi a primeira vez que o pessoal deu sumiço na taça. Em 1939, durante a guerra, o vice-presidente da FIFA, Ottorino Barassi, escondeu ela na sua casa. E na Copa de 66, uma antes da de 70, também tinha sumido a Jules Rimet, e quem achou foi um cachorro quando o seu dono estava passeando com ele ali por uma praça na Inglaterra, e ele farejou a taça, ele foi lá, pegou, viu que estava com a taça da Copa do Mundo de 2 quilos de ouro na mão, procurou as autoridades locais e devolveu para
pra CBF não, né? Devolveu pra FIFA. Então, por todo esse histórico de sumiço, fazendo até meio que parecer que a taça é amaldiçoada, a FIFA viu que as coisas deveriam mudar, então foi cancelada essa regra de 3 Copas do Mundo, a taça original vai pro país. Não é mais assim, agora a Taça do Mundo fica na sede da FIFA lá na Suíça e os países só levam as réplicas. Além de mudar as regras de como é entregue a taça, também foi mudado a taça em si e desde então é essa que a gente tem até hoje. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato de vídeo contando uma história, digita aqui embaixo, fala traz mais e também deixa aí a sua sugestão de história do futebol para eu trazer aqui num próximo vídeo, beleza? Obrigadão por ter assistido até aqui, até a próxima e é nóis!